O meu convidado de hoje é Ernesto Guadalupe, mais conhecido como Guadá, empresário, jornalista e líder sindical. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Projeto Faculdade do Comércio. Uma parceria entre a CDL Niterói e a FAMAT criou o projeto de um curso de graduação em administração com foco no comércio. A CDL Niterói será a primeira no estado a oferecer em uma faculdade cursos de graduação em administração de interesse comercial, uma iniciativa inédita jamais realizada em Niterói. Imagine os benefícios para o nosso mercado, tendo funcionários prontos para as situações reais de trabalho. Disciplinas para comércio, serviços e empreendedorismo formarão uma nova geração de funcionários empresários adaptados às necessidades da economia em nossa região. Nosso objetivo é capacitar pessoas a gerir seus próprios empreendimentos ou melhorar sua performance nas funções que já ocupam. O projeto já é uma realidade. Em 2013, o curso de graduação terá início. O sonho que se torna real. O comércio transformando vidas. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o nosso querido Guadá. Guadá, é um prazer ter aqui no nosso programa e dizer desde então que o programa é seu também. Eu gosto muito de assistir o seu programa. Eu acho que Niterói precisa ter uma televisão, entendeu, que comunique tudo que aconteça na cidade, entendeu? Com certeza. E você nasceu aonde, Guadá? Eu nasci no Ingá, nas mãos da doutora Gertrude, que era uma parteira famosa em Niterói. Em Niterói. E do Ingá, Guadá foi morar onde? Eu fui morar ali no Morro de Santa Teresa, ali no centro de Caraí. Morro de Santa Teresa é ali, próximo ali, a Travessa Carolina. Isso, ali, o Morro de Santa Teresa começa na Gavião Peixoto. Sim. Ou na Moreira César, na Alameda Carolina. Sim. Que começa ali na Avenida 7, né? na Gavião Peixoto, e termina na Moreira César. E a Travessa Terezinha era perto da Gavião Peixoto. Então você nascido e criado em Caraí? Nascido e criado em Caraí e estudei no Instituto Abel. Fiz o primário e ginásio científico. Deve ter sido seu contemporâneo de Abel, o Ademir, Adenir, essa turma toda, né? O Ademir, entendeu, trabalhava lá no Abel com o irmão Amadeu e o irmão dele também, entendeu? E eu era aluno, né? Você era... Ele dirigia lá a Kombi, o ônibus. Tinha o ônibus na Casabel, lá em Araruama, né? Tinha o Gaúcho também, que era o braço direito do irmão Amadeu, em termos de ônibus, entendeu? Que coordenava lá o Ademir. Entendeu? E a Casabel em Araruama. Grandes personalidades da política, da medicina, do ensino de Niterói saíram do Abel, né, Guadá? São seus contemporâneos, né? Muita gente saiu do Abel. Nós temos o Murilo Portugal, que é um dos nomes mais conhecidos no mundo. Porque mesmo? Ele foi, entendeu, da área financeira, entendeu, lá da ONU em Nova York, e hoje ele é o presidente da Febraban. Sim. E temos o ex-prefeito de Niterói, Jorge Abel Silveira, que estudou lá. Também temos o Marcos Gomes, temos o Fernando de Oliveira Rodrigues, foi presidente da Câmara, entendeu? Sem dúvida. E temos muitos médicos famosos, entendeu? E existe uma associação de alunos muito forte dos abelistas, né? Tem. Existe aqui em Niterói a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Abel e existe no Rio a Associação La Salle dos Ex-Alunos do Brasil. E você faz parte, que eu sei. Das duas associações. Eu sou presidente do Conselho da Associação dos Ex-Alunos. Que beleza, Guadá. Guadá, do Abel
fez seus estudos, e daí qual foi a trajetória profissional de Guadá? Bem, eu iniciei, eu sou oficial do Exército da Reserva. Eu fiz NPOR. NPOR. E saí de lá, fiz prova para a CBE, Companhia Brasileira de Energia Elétrica. Certo. Entendeu? Tirei primeiro lugar. Que beleza. E fui trabalhar na assessoria de OM da presidência da companhia. Sim, era uma empresa de capital misto, né? Era capital misto, sempre foi economia mista. Sim. Canadense e brasileiro. Canadense, né? governo federal e prefeituras e acionistas minoritários. Já existia a Light no estado do Rio de Janeiro? A Light era o estado da Guanabara. O estado da Guanabara, o lado e de cá era a CBE era Niterói, São Gonçalo e Petrópolis. Certo. E a CELF era o interior do estado do Rio. Perfeito. Da CBE virou o SERJ, né? SERJ, juntou CBE e SERJ. Quando foi mais ou menos a fusão? Foi em 78. Pós Niterói perdeu o status de capital. Isso aí. Que perdeu o status de capital, mas não perdeu, entendeu? Aquele interesse do pessoal do interior de vir morar em Niterói. Entendi. Nós vamos falar disso logo em diante, mas aí vamos só concluir a história aqui de Guadalupe, da trajetória. Aí da SERJ, quantos anos de SERJ? Você ficou até a privatização para a Ampla? Eu fiquei, inclusive, na Ampla e saí em 2009. A Ampla teve vários nomes. CBE, SERJ, Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Depois, quando os chilenos compraram, passou a ser Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro. Depois é que passou a ser Ampla. Hoje a razão social é Ampla. Ampla S.A. Entendi. E você saiu agora recentemente, em 2009? Saí em 2009, novembro de 2009. Quantos anos? Desde 37 anos. 37, a minha idade praticamente. É isso aí. Que bem. Então, de eletricidade você conhece bastante. Entendeu? Em termos de eletricidade, entendeu? Em termos de elicitários, entendeu? Conheço tudo e continuo conhecendo, que eu continuo como presidente lá da cooperativa dos empregados e aposentados da Ampla. Entendi. Então você ainda tem um vínculo muito forte aí com o setor. Isso, E como é que foi a história do jornal na sua vida, Guadá? Como é que entrou essa veia jornalística na sua carreira profissional? Começou na SERJ, né? Porque eu trabalhava na assessoria de OM e depois eu fui fazer a CESAT, entendeu? E depois fui trabalhar na assessoria de relações públicas. Sim. Nessa assessoria de relações públicas tinha a parte de jornalismo. E eu comecei a fazer os boletins, entendeu, da SERJ. Então foi uma coisa meio que espontânea, foi um processo natural que aí foi te inserindo na relações públicas, na RP. Isso, na RP. Eu sou relações públicas, inclusive. Sou jornalista e sou relações públicas. E o que aconteceu? Quando chegou no final do governo Moreira Franco, que eu trabalhei com o governador Moreira Franco, com o precursor dele, com o doutor Aldio Leite no interior, entendeu? O Carlos Silva, que era do Jornal Opinião, antes chamava-se Jornal Opinião Pública, depois ele transformou Jornal Opinião, era ali na Amaral Peixoto, em cima da Ótica Avenida. Sim, entendeu? sim. O Carlos Silva me convidou para fazer a Boa do Guadá. O que era a Boa do Guadá? Era uma coluna, tipo a do Anselmo Góes, sim, entendeu? Só que tinha uma foto de uma moça de biquíni num clube. Então, desde aquela época, então, você começou com esse negócio de botar a moça bonita em jornal, hein? Tá aí, ó, o pai das mulheres bonitas nos jornais. E ali começou a trajetória do fotógrafo Ronaldo Brandão, entendeu? Que hoje é um fotógrafo, já trabalhou para Gilson Monteiro. Hoje é um fotógrafo famoso na cidade, entendeu? Ele começou garoto comigo, entendeu? Indo nos clubes fotografando as garotas. Fotografando as boas do Guadá. As boas do Guadá. E como é que era Niterói nessa época aí do... Vamos voltar aqui um pouquinho, Niterói, Guadá, na sua época de juventude. Você pegou o trampolim ainda na praia, Peguei o trampolim. Chegou a pular de lá, Guadá? Pulei, mergulhei do terceiro andar. É mesmo? Mas depois começou a ficar perigoso, porque morreram umas 3 ou 4 pessoas lá, porque ele foi se desmanchando. Sim. E ficou só vergalhões. Entendeu? Então ficou perigoso. Aí proibiram o mergulho e implodiram o negócio, né? Ali o point, naquela época, era o trampolim, eram os coqueiros. Aonde eram os coqueiros? O coqueiro era em frente a Belisário Augusto. Ah, tá. Ali, então, era o ponte da rapaziada da tarde. O trampolim e os coqueiros. Entendeu? Mesmo? Aí onde e passava à noite era o Le garotada. Petit Parré. Aonde era o Le Petit Parré? Era ali naquela pracinha Getúlio Vargas. Era uma casa ali era uma casa? Uma boate, entendeu? Sim, perto do chalé ali. Antes um pouquinho do chalé. Entendi. O chalé é na esquina, né?
O Chalé hoje é um Point, o Ponto Jovem é um Point. O Point, seu Jerônimo. Seu Jerônimo. Vamos ver se eu consigo trazê-lo aqui. Mas aí, como é que era? Lambreta, aqueles carros... Na Citroën, Lambreta, entendeu? O pessoal ia de bicicleta. É mesmo? Entendeu? Aí com o advento da Ponte... Mas tinha uma... Não te cortando já, tinha uma questão do Citroën, uma história aí de um cara que desafiava quem conseguisse virar o Citroën Era o dele. Moretson. O pessoal queria virar aquele Citroën de qualquer maneira. Era Citroën preto, né? Bem largão. Mas nunca ninguém conseguiu, entendeu? Mesmo na Frois? Não conseguia, entendeu? Virava para cá, virava para lá, mas ninguém conseguia levantar aquele carro. É mesmo? Que época boa. E a praia, tinha pegas na praia, né, de Caraí? Tinha, à noite, entendeu? À noite era um negócio... A polícia com a rádio patrulha. Naquela época era rádio patrulha. Entendeu? Aquela sirenezinha correndo atrás desses carros possantes. Aí ia pela Frois e o pessoal fugia para São Francisco. É mesmo? E a Frois era mão e contramão, né? Era mão e contramão. Não tinha um túnel. Era mão e contramão. Época boa essa de Niterói, hein? Ali, antigamente, tinha um ônibus chamado Mata Sapo. Antes de asfaltar a Frois era de terra. Aí tinha muito sapo na estrada, entendeu? E tinha um ônibus de lotação que ia para São Francisco, entendeu? E matava muito sapo na estrada. Aí o nome do ônibus era Mata Sapo. Essa eu não sabia. E época de ouro também, você tinha Rua da Conceição, você tinha a Leiteria Brasil, a Leiteria Esportiva. Brasil, tinha a Esportiva, né? Café Santa Cruz. Esse eu não conheço. Tinha Somar, né? A Somar, famosa. Somar, entendeu? E o restaurante Monteiro, né? Monteiro, como esquecer do Monteiro. Era o ponte político, né? Mas o governador almoçava ali, os deputados. É mesmo? Porque a Câmara hoje municipal era a Câmara Legislativa, Assembleia, era a Assembleia Legislativa. E a Câmara Municipal era lá no Jardim São João, onde é hoje a Secretaria de Educação. Aquele Palácio de Educação. É isso aí, entendeu? Caramba, tudo acontecia ali naquele entorno ali. Entendeu? Niterói, até a ponte, entendeu? Niterói tinha uns 140 mil habitantes, entendeu? Certo. Mas depois, a ponte, quando inaugurou a ponte, todo mundo do Rio veio para Niterói. Parou Niterói. No dia da inauguração da ponte, parou Niterói. Foi em 74, né? 74. Aí em 75, só para a gente finalizar esse bloco, que o nosso tempo já está apertado, passa muito rápido. Quando a conversa é boa, o tempo passa, que é uma beleza. Em 75, Niterói passa a ser, então, deixa de ser a capital do estado do Rio de Janeiro, né? Isso, Niterói passou a ser prefeitura. Prefeitura e a ponte começa a mudar radicalmente o dia a dia da cidade. O dia a dia da cidade, as pessoas do Rio começaram a vir morar em Niterói, entendeu? O pessoal do interior sempre veio morar em Niterói. Certo. Das famílias mais importantes vieram para cá, depois as mais de classe média também. Entendi. Até pessoas simples, entendeu? Queriam vir morar aqui. Guadá, o programa vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar um pouco dessa mudança da vida de Niterói até os dias de hoje. Não saia daí, o programa CDL Entrevista volta já. Projeto Faculdade do Comércio. Uma parceria entre a CDL Niterói e a FAMAT criou o projeto de um curso de graduação em administração com foco no comércio. A CDL Niterói será a primeira no estado a oferecer em uma faculdade cursos de graduação em administração de interesse comercial, uma iniciativa inédita jamais realizada em Niterói. Imagine os benefícios para o nosso mercado, tendo funcionários prontos para as situações reais de trabalho. Disciplinas para comércio, serviços e empreendedorismo formarão uma nova geração de funcionários empresários adaptados às necessidades da economia em nossa região. Nosso objetivo é capacitar pessoas a gerir seus próprios empreendimentos ou melhorar sua performance nas funções que já ocupam. O projeto já é uma realidade. Em 2013, o curso de graduação terá início. O sonho que se torna real. O comércio transformando vidas.
Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o Guadar. Guadar, falávamos no último bloco a respeito da mudança que houve na cidade de Niterói, principalmente na vida do niteroense pós-ponte, que logo em seguida veio a mudança, a fusão, né? Isso. O que te traz mais, assim, a memória assim, de fatos mais marcantes dessa época? Bem, primeiro a inauguração da ponte parou Niterói, né? Sim. O pessoal do Rio queria conhecer Niterói através da ponte, porque antigamente tinha as barcaças e tinha as barcas, sim, entendeu? As barcas da Valda, né? Entendeu? O pessoal vinha e ia para o Rio, entendeu? De barcaça. Ou pela Niterói, Magé, Rio. Dava aquela volta, mas tinha gente que não gostava de andar de barca. Sim. Barcaça, aí ia pela estrada mesmo, entendeu? Mas a fusão... Foi o quê? Foi num domingo a inauguração da ponte? Eu não me lembro o dia da inauguração, entendeu? Eu sei que foi um transtorno. É mesmo? Entendeu? Foi um negócio de doido, entendeu? Parou Niterói. Parou Niterói. Igual a inauguração, o lançamento da Veplan lá em Cambuinhas também. Muita gente veio para comprar, foi uma coisa de doido, entendeu? Então foi um engarrafamento, porque já tinha a ponte, né? Já tinha. Então foi um engarrafamento. Mas a fusão, entendeu, fez de Niterói, entendeu, uma cidade, entendeu, da região metropolitana. Sim, integrou Niterói, né? Integrou Niterói. Aí, aqui tinha um ditado, né? Urubu andava de costa aqui, né? Stanilau Ponte Preta. Ah, é? Aí quem acabou com isso foi o Jorge Abel Silveira. Sim. Então, o Jorge estudou comigo no Abel, no primário, depois pulou a admissão e foi estudar no centro educacional. E eu continuei lá. Sim. Fiz a admissão, minha mãe não admitia. Não admitia que você pulasse a admissão. O que o irmão Amadeu falava era lei. Então, aí a gente ficava lá. O irmão Amadeu não queria que o Jorge saísse, não. Mas ele saiu, ele foi para o centro educacional. Sim. Que tinha um outro tipo de educação. Mais construtivista. Né? Entendeu? O irmão Amadeu já mais rígido, entendeu? E eu sempre gostei do Abel. Lá eu participei de coral. No coral fui inaugurar a Catedral de Brasília, na época do Médici, entendeu? Participei de escotismo, de Viva Gente, que era um grupo de jovens que cantava, entendeu? E fazia coreografia em cima de um palco. E as festas de Niterói dessa época aí? As festas de Niterói eram da alta sociedade. Né? High society, as grandes festas. Os clubes mais importantes, entendeu? Era o Cano do Rio, sim, onde tinha as grandes festas também. E o grande carnaval era o Clube Era o Cano do Rio? E o Central. Central da Praia? Da Praia. Ou da Moreira César? Não, da Praia. Da Praia. A Moreira César é mais esportivo, né? Sim. E agora vai ser transformado num shopping, né? Embaixo vai volta a ser um clube. Vai continuar sendo um clube. Mas entendeu? Me conta aí para os nossos telespectadores como é que eram as festas, as grandes festas eram no Regatas, né? Cano do Rio Central. Certo. Entendeu? O country ainda não era... Mas tinha um calendário de festa na cidade, tinha festas importantes, assim, todo ano repetia-se. Não, o Central sempre fez festa, entendeu? De smoking, entendeu? As pessoas de longo. Até hoje o Central mantém essa tradição, né? Certo. Entendeu? Só que a juventude hoje, os jovens empresários, os próprios empresários, já estão com outra cabeça, né? Entendeu? Ali é mais uma tradição dos associados. E né? dos promoters, assim, que se você tivesse que elencar um promoter, assim, de grandes festas, quem você nomearia? Nós temos aqui em Niterói excelentes promotores, mas a grande festa de Niterói é feita pela jornalista Estela Prestes. A Estela Prestes? A Estela Prestes, entendeu? Ela faz 2 grandes festas por ano na Maison Cascade, mas antes fazia no Country. Sim. Isso tem 20 anos. Depois fez no Novo Horizonte, no hotel, que é hoje o Mercury, sim, né? Sim. E agora está fazendo na Maison Cascade, entendeu? É a festa de adesão, né? As pessoas pagam, entendeu? A alta sociedade. Eu tive o privilégio de participar já de alguns. Participei da Denise Garcia, participei da AFR também. O Caixa Alta. O Garçom Caixa Alta. Nessa época, inclusive, da Denise. O irmão Amadeu servia. O Garçom Caixa Alta, antigamente, quem servia a sociedade... Era o alto empresariado, as pessoas da alta sociedade. Os que tinham nome. Os grandes jornalistas, entendeu? Que pegavam a bandeja, botavam uma roupa de garçom e ia servir o povo. Ia servir a sociedade que muito comprava, legal, né? Para ajudar,
da Associação Fluminense de Reabilitação. Que começou com a dona Lisaura Ruas, né? Um trabalho belíssimo, né? Ela construiu aquele prédio ali, tem elevador, um prédio, entendeu? O atendimento ali até para o interior. Né? Agora nós temos a Andef. Sim. Entendeu? Que também é muito grande, que a maioria do povo niteroense não conhece a Andef. Deve visitar tanto a Associação Fluminense de Reabilitação quanto a Andef, que é lá em Rio do Ouro, do lado de da Niterói. Paciência, um local maravilhoso que até a Tânia Rodrigues, nossa vereadora Tânia, já foi presidente. Realmente, um trabalho belíssimo. O Alaor, que foi vereador, também já foi presidente. Professor Alaor, grande professor Alaor. Isso aí. Agora é o Gilberto, que é o presidente lá. Vamos falar um pouquinho de jornal, Guadá. Antigamente, os jornais, eles existiam, sempre houve os grandes jornais, o Fluminense, sem sombra de dúvida, e o pioneiro e o precursor da imprensa de Niterói, mas tiveram outros. Mas tinham os jornais considerados jornais de bairro, que hoje não tem mais essa nomenclatura, e sim jornais alternativos. Como é que foi a criação e a evolução desses jornais? O Fluminense, o doutor Alberto Torres, né, foi deputado e tal, mas esse é um grande jornalista, né? Renomado em Niterói, né? Queridíssimo na cidade, divulgava a cidade, porque era o jornal da capital. Sem sombra de dúvida. Mas aí o Jordão mora, entendeu? Numa conversa com Mário Dias, entendeu? No chalé, lá em Caraí, fundou o Jornal de Caraí. Entendeu? E daí veio o Ligue. O Jornal de Caraí era jornal de bairro? Era jornal só de Caraí. Sim, é jornal gratuito também. Gratuito, distribuição gratuita. Patrocinado pelos lojistas. Sim, os anunciantes compravam os anúncios lá e financiavam a edição. Isso aí, entendeu? E veio depois o Ligue, do Fernando Marcondes Ferraz, que já faleceu. Que também era um grande jornal, entendeu? Sim. Era um jornal de bairro também, entendeu? Aí veio o Santa Rosa, está com 34 anos, do Santa Rosa. Até mandar um beijo para a Silvia, né? Uma pessoa maravilhosa. Tânia, entendeu? Uma pessoa de primeira gente maravilhosa. Né? Um beijão, Silvia. Isso aí. Entendeu? E depois veio o Opinião. Sim. O Opinião foi um jornal que explodiu na cidade. Chegou a fazer 100 mil exemplares. Eu fui colunista do jornal Opinião, tinha a coluna boa do Guadá, e quando a Opinião passou, entendeu? A distribuição de 30 mil exemplares, e em policromia, colorido, né, como as pessoas conhecem, né, eu passei a ser o diretor de divulgação, entendeu? Distribuição do jornal. Também tem o jornal do Edgar Fonseca, o Diz. Tem o Diz, tem a Folha de Niterói, que era o Opinião. Da Denise, né? Tem o Opção, do Heber Salles, tem o Fonseca, entendeu? Que é do Carias. Que é um grande chargista. Entendeu? Mas por que como é que foi essa mudança de bairro para alternativo? Não, bairro para alternativo eu atribuo ao crescimento da cidade, certo? A cidade avançou para a região oceânica e para Pendotiba, né? E precisou distribuir nesses lugares. E nós começamos, eu abri uma empresa de distribuição de jornais. É o seu ramo empresarial, né? É meu ramo empresarial. Eu faço distribuição de jornais, de revistas, distribuí revista da Patrimóvel, 30 mil revistas de 3 em 3 meses. É mesmo, Gadão? É a maior, hoje é a Brasil Book, é a maior revista de Niterói. A nossa são 10 mil. 10 mil revistas, mês. Agora, eu sei que você participou de um projeto enorme aí, de um grande supermercado que abriu as suas portas aí, você fez uma divulgação gigantesca. Gigantesca. Eu comecei a fazer a divulgação do Guanabara em 2009, quando ele inaugurou. Quando o seu Pinho veio aqui para Niterói. Isso, seu Pinho e seu Albino, que é o filho, são os dois diretores. E Dona Rosa, a esposa do seu Pinho, que é a outra diretora. Certo. Foi inaugurado, deu uma confusão na cidade, parou em Niterói. Nós colocamos 60 moças, entendeu? E 100 mil exemplares de encartes, né? Isso em Niterói? Não, distribuindo em Niterói e São Gonçalo, para trazer o pessoal de São Gonçalo para Niterói. E como é que foi a inauguração agora com o de São Gonçalo? Essa de São Gonçalo foi uma loucura. Foram 375 mil encartes, São Gonçalo, Rio Bonito, Itaboraí, entendeu? E Maricá. Quantas pessoas trabalhando? Moças, 120, 20 combis, 20 supervisores, 20 motoristas. Cara, você é um empresário destemido, porque além disso ainda tem outra empresa também, né, Guadá? Eu tenho uma empresa de levar executivos
Fui para Galeão, Santos Dumont, Búzios, Angra dos Reis. Qual o telefone? Deixa aí registrado o telefone da sua empresa. 7867-9235. 7867? 9235. Querendo um carro de luxo para levar para uma festa, nós só ligar temos a Zera, temos o Mercedes preto, temos um C4 Pala e temos um Honda, entendeu? Tá bem, Guadá, isso aí, ótimo. E temos combis também para frete de pessoas e de material. Tá certo. Guadá, o nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao final. E nesse finalzinho eu gosto de fazer um bate-bola com meus entrevistados respostas rápidas. Um sonho que você ainda não realizou? Ir na muralha da China. É meu sonho. É meu sonho. Entendeu? Uma grande realização? Uma grande realização. Ter sido assessor e precursor do governador Moreira Franco. Certo. Foi uma realização profissional. Entendeu? Saúde. Saúde, eu queria para Niterói um hospital municipal de primeira linha, igual a do interior lá de São Paulo para baixo, entendeu? Cansei de visitar os municípios do interior de Curitiba, lá de Santa Catarina. Eu queria para Niterói um hospital assim. Uma saúde de excelência. Para atender o pessoal mais simples, entendeu? Religião. Religião, eu sou católico, entendeu? Certo. Mas não tenho nada contra as outras religiões, porque nós temos o mesmo Deus. É verdade. E por fim, família. Família é a coisa mais importante na vida da gente. A família em primeiro lugar e depois os amigos. Com certeza. Guadá, eu quero te agradecer muito, foi um papo muito descontraído. Obrigado. E que você volte outras vezes. Vou voltar com certeza, é só ser convidado. Já está. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para você.